Gente, vamos à nossa aula de geografia, né? Falando hoje sobre agricultura. Muitos produtos dos que vocês estão vendo aqui nessa imagem existem na nossa feira da segunda-feira, como a melancia, a banana, a macaxeira, a uva, e tudo isto são produtos como a batata que vem de onde? Vem da agricultura. Então, o homem do campo, ele produz muito para a gente que vive na cidade. E a gente da cidade precisa bastante dos produtos da agricultura, ou seja, ambos precisam um do outro. Vamos ver aí como vai ser essa agricultura? Então, a agricultura é um termo que significa a arte de cultivar a terra, a arte de cultivar os campos. É uma atividade desenvolvida há milhares de anos. E o principal objetivo é a produção de alimentos, né? Que esses alimentos vai para as cidades e fica até na própria zona rural. Tais como verduras, legumes, frutas, cereais e etc. Muitos alimentos e matérias-primas para a indústria são obtidas através da produção agrícolas. Portanto, além de proporcionar alimentos para o homem, ela também fornece alimentos para quem? Para a indústria. Como no exemplo da mamona. Mamona, eu não sei se vocês já observaram, mas quando vocês vão para a escola, ali do lado da ponte tem uns pés de mamona que botam uns cachos parecidos com uns cachos de uva. Aquela mamona ali, ela serve para quê? Ela serve para a utilização ou a produção do biocombustível, ou seja, é produzido um combustível a partir dali. Tem também, por exemplo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é cultivada onde? Nos campos. Ela é cultivada onde? Na zona rural. Faz parte da agricultura? Faz. E aí, essa cana-de-açúcar pode fazer o quê? Tem o açúcar, tem o mel, tem a rapadura, tem o álcool, né? Que o papai pode colocar no carro. Agora mesmo tá aí uma grande quantidade de álcool sendo produzido com essa pandemia, que vem de onde? Vem da cana-de-açúcar, certo? Então, os produtos da agricultura, muitas vezes, eles servem de matéria-prima para a produção de outros produtos que são vendidos nas zonas urbanas e consumidos também na zona rural, certo? Vamos continuar? Para a realização da agricultura é necessário o quê? A utilização de várias técnicas. Antes do plantio da semente, o solo ele deve ser arado, ou seja, ele deve ser cuidado e adubado, pois esse processo auxilia no bom desenvolvimento da produção. Também é importante a irrigação, que é a distribuição de água na plantação, ajudando na germinação das sementes. Então, o homem que trabalha lá na zona rural, o homem que trabalha no campo, o homem que vive da agricultura, ele tem que se preparar, ele tem que se preocupar com o manejo da terra. Ele tem que cuidar dessa terra, ele tem que cuidar para que ele tenha uma boa produção. Então ele ara a terra. A gente sabe que muitos agricultores por aí, eles juntam e botam fogo na terra, o que é errado, não deve fazer aquilo ali. Porque quando ele coloca fogo, ele está acabando com os nutrientes daquela terra. Então ele não está agindo de forma correta. Então o agricultor, ele tem o cuidado de quê? De arar a terra, mas ele também tem que ter o cuidado com o quê? Com a água, porque sem a água a planta não germina e não vai haver produção. Por exemplo, no ano de seca não tem como ter milho, feijão, a gente não vai ter como ter produtos de onde? Da agricultura, certo? Vamos continuar? Fatores naturais são determinantes para o bom desempenho dessa atividade. O clima é importante para o desenvolvimento da agricultura. O clima, se ele é muito quente, se ele é muito frio, ele é importante. Numa região mais quente dá um determinado produto, numa região mais fria dá um outro produto.
A quantidade de chuvas é importante? É. Se tem chuva demais, você pode ter um determinado prejuízo com uma determinada plantação. Mas também se tem chuva de menos, você pode não ter também sucesso na sua plantação. O solo é muito importante, porque o solo é quem dá sustentabilidade para a sua plantação. Então esse solo, ele também é importante e ele precisa ser muito bem cuidado, né? Entre outros elementos, interferem nas plantações. A tecnologia também influencia, pois a utilização de máquinas agrícolas realiza o plantio e a colheita de forma mais rápida, certo? Então, hoje o homem do campo, né? Ele tem grandes aliados, que é quem? As máquinas. E essas máquinas, elas são muito importantes para a produção de alimentos e também para facilitar o trabalho daquele homem que ali se encontra para produzir os nossos produtos, né, gente? Continuando, a mecanização das atividades agrícolas é cada vez mais comum. Esse fenômeno, ele é responsável pelo aumento na produção. Veja aqui, por exemplo, nessa imagem que eu tenho aqui para vocês, não sei se está dando para vocês verem, mas aqui a gente tem um plantio de trigo. Então, esse plantio de trigo aqui, ele é importante, porque é daqui que a gente tira a farinha de trigo, que vai fazer o pão, que vai fazer a bolacha, que vai fazer o nosso bolo e assim por diante. Isso aqui, esse plantio, ele precisa de um mecanismo? Precisa. E para poder ter toda essa quantidade de trigo que abastece, por exemplo, o Brasil, o homem lá do campo, ele precisa de quê? De mecanização, para que haja aumento em quê? Na sua produção. No entanto, muitos trabalhadores rurais estão sendo substituídos por essas máquinas. E essa substituição, ela provoca o quê? O desemprego no campo, né? E intensifica o quê? O êxodo rural. Ou seja, o homem do campo, muitas vezes ele está saindo lá do campo, ele está saindo da zona rural e passando para a zona urbana, muitas vezes sem ter nenhuma preparação de moradia, de trabalho, sem preparação nenhuma, justamente por conta dessa mecanização, ou seja, do emprego das máquinas que substitui o trabalho dele, certo? É importante destacar que a expansão da agricultura tem provocado grandes problemas ambientais, como, por exemplo, o desmatamento, as queimadas, a poluição do solo e da água por agrotóxicos, erosões e etc. Então, por exemplo, aquelas pessoas que vivem lá na zona rural que botam um plantio de tomate. Aquele plantio de tomate, para poder ter aquele tomate bonito, viçoso, né, que vem lá para a feira, aquele que a mamãe, quando chegar, diz: ah, não, o tomate hoje está lindo, grande, bonito, mas aí não sabe ela que por trás daquele tomate está o agrotóxico, que esse agrotóxico aqui é um veneno que está prejudicando o solo e prejudicando também a água. E para poder fazer aquele grande plantio, aquele produtor lá, ele precisou o quê? Desmatar o ambiente. Então, aonde é que fica a conservação do ambiente da zona rural, né? Então, se ele faz esse desmatamento, se ele faz as queimadas, se ele faz a poluição do solo e dos agrotóxicos, então existe aí o que? Os problemas ambientais. Ele está provocando problemas ambientais que não é nada bom para a gente, certo? Portanto, em razão da importância dessa atividade para os seres humanos, é preciso que a agricultura seja praticada com técnicas que evitem os impactos ambientais, garantindo alimentos e preservando o meio ambiente. A partir do momento que ele preserva a terra, que ele preserva esse meio ambiente, ele também está preservando a nossa vida. Certo, gente?
Tchau e até amanhã.